Bom, então falando, né, do processo inflamatório, né, dos alvéolos ali nos pulmões, como a gente não consegue ter a oxigenação de forma adequada, a alternativa que se tem, né, visto a quantidade ali de processo, né, que tem da pneumonia que é provocada pela Covid, é onde se faz necessário o uso dos respiradores, né? A gente tem ouvido falar essa semana ou ao longo das semanas a respeito da importância dos ventiladores mecânicos, dos respiradores mecânicos, que não se tem em quantidade tão grande, tal como a demanda necessita, né? E a gente tem alguns pontos a considerar. Primeiro, não é só a Covid-19 que vai demandar que o paciente use respiradores. Existem outras tantas desordens que vão precisar da ventilação. Então, aí já é um ponto. E segundo ponto, mesmo que fosse somente para a Covid-19, para os pacientes de Covid-19 no estado grave, ainda assim são poucos em relação à quantidade, né? Então aqui é um dado, né, que foi dado a partir de poucos dias atrás, né? O total de respiradores que a gente tem no país são 65.411, que já é quase o número de casos que a gente tem confirmados, né? Claro que todos esses casos não são graves, mas se a gente considerar a subnotificação em relação aos outros casos, a gente pode perceber que o número é muito maior. Então, é por isso que se fala tanto em achatar a curva, né? O que é o achatar a curva? É diminuir, né, a quantidade de casos que vão acontecer ao mesmo tempo, né? A gente está vendo ali muitos epidemiologistas falando, em algum momento as pessoas vão entrar em contato com o vírus, vão desenvolver a Covid-19, mas o que a gente não quer que aconteça é que todos os casos aconteçam ao mesmo tempo e podendo evoluir para a gravidade, porque isso vai sobrecarregar o sistema de saúde, que já é sobrecarregado naturalmente aqui. A gente sabe que o nosso sistema de saúde no Brasil, ele já não consegue atingir toda a população, já não consegue atender toda a população da forma que deveria, né? Com a pandemia, né, com a Covid-19, a coisa só complica mais. E outra coisa que entra em questão é o custo, né? Cada unidade ali custa entre 70 mil e 150 mil, inclusive com algumas empresas e algumas instituições, como universidades, indo a pesquisa para a produção de novos respiradores com valores mais baratos, mas que para que eles sejam utilizados precisa aí da aprovação da Anvisa, tá? Então, voltando mais à questão da pneumonia em si, né? Então, se a oxigenação não for suficiente, vai precisar recorrer ao respirador. E aí vocês podem me perguntar assim, então o respirador é a garantia de que essa pessoa vai respirar? Não. Depende do quanto essa capacidade pulmonar está debilitada, né? Muitas vezes o oxigênio do respirador vai estar chegando, mas o quadro de pneumonia é tão severo, que não, mesmo ele não vai adiantar, né? Essa pessoa vai precisar ali que esse oxigênio passe, chegue, né, aos seus tecidos para que o corpo responda. E enquanto isso, o vírus está ali, fazendo a ação dele, multiplicando e tomando cada vez mais células. Então, esse é um fator complicador. Outro fator complicador, vamos pensar no ambiente. Eu tenho lá um pulmão que está cheio de muco, né, cheio de líquido, com o processo inflamatório, essa pessoa vai ter febre, né? Então o corpo já está debilitado. E quem gosta de entrar num ambiente que já está assim, né? Já está caótico o suficiente, e aí isso é porta de entrada para bactérias oportunistas, né? Que adoram ali um caos no organismo para piorar a situação, né? Elas vão vendo mais ou menos da seguinte maneira: já está ruim, eu posso piorar. Então, uma outra grande questão é a presença de bactérias que podem desenvolver um quadro de pneumonia bacteriana ou até mesmo infecções generalizadas, né? A gente já falou a respeito da sepse em outros momentos. Então, esse é um outro ponto complicador. Outro ponto complicador também, né, que não é necessariamente em relação às bactérias. Recentemente descobriram em algumas necrópsias, né, que o vírus ele consegue promover formação de alguns coágulos, então existe uma tendência à trombose, né, tanto nos pulmões quanto em outros lugares. E isso está fazendo novos relatos de que a Covid-19 está associada não só a casos de síndrome respiratória aguda grave, mas também a casos de infarto agudo do miocárdio, em relação a AVCs, né, e outras complicações.